Olha, os profetas estão lá. Cada um que se cuide. Viu? Cada um que se empenhe. E olhe qual é a vontade de Deus. Tem filho de Deus aqui? Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Olha, a palavra do Senhor que veio para mim está em Samuel, 2 Samuel 12. Doze até o 15. Quem está feliz nessa manhã? Olha, não se esqueça, vocês são filhos de Deus, viu? Filho de Deus anda feliz, pula na presença de Deus, dá glória a Deus e tudo dá certo, porque quem confia no Senhor em nada vai sentir falta, viu? Seja fiel no pouco ou no muito, mas seja fiel, porque Deus é fiel com você. Amém? O que está escrito aí? Quem pode ler aí bem alto para a gente escutar? Vamos lá. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Irmãos, olha. Eu estava meditando na palavra de quarta-feira, né? Que o pastor trouxe aqui, e que está lá em Hebreus, né? E que ele leu hoje aqui também. E do domingo retrasado, que a pastora leu aqui também sobre a fé do servo do centurião, certo? Só que aí eu fui orar para Deus e voltando lá para Hebreus, põe Hebreus de volta aí, irmãos. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, olha aí para o seu irmão. Eu me escondo de Deus? Hã? Você se esconde de Deus? Davi, o profeta, Deus levantou o profeta Natã e levou até Davi. Olha, Davi tinha errado na presença do Senhor. E só que aí, olha gente, não se acostume no pecado. Porque aí o que aconteceu? Ele já estava acostumado. Olha, a gente se acostuma com o que é ruim fácil. Aí Deus vai lá e diz assim: ó, profeta, vai lá até Davi. E ele foi. Chegando lá, olha, entenda uma coisa. Chegou no rei Davi. Eu e você precisa ter Deus, para que você possa ter autoridade em tudo que você falar. Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós automaticamente perdemos a autoridade. Mas se você quer ter essa autoridade aqui, que quando Deus levantou o homem, quem levanta o homem é, e quem derruba é. E ele vai até Davi, e Davi achava que podia esconder de Deus seu pecado. Eu posso até esconder do pastor, eu posso esconder do meu irmão, mas de Deus eu não posso, porque Deus está. Aí o profeta fala: olha, tu pecou, tu errou, mas Deus te amou primeiro.
Por isso que eu não vou tirar a tua vida. Você vai viver. Mas tem um detalhe. Você tem duas opções. Ou você vai viver na presença de Deus, ou você vai cair na mão dos teus inimigos. E aí o que Davi escolheu? O que ele escolheu? Mas quando Davi escolheu a presença de Deus, ele escolheu também suportar a dor. Aí você olha para o pastor e olha para... Muitas das vezes a gente está dizendo aqui, olha, irmão, larga o vício, larga essa coisa, larga isso, tu quer ter uma vida boa. E a pessoa continua insistindo no erro. Aí, muitas das vezes, a gente entra na campanha, no propósito. Gente, olha, é simples. Tem diferença. Quando Deus chama para o propósito, é diferente do chamado aqui de Davi. Viu? Por quê? Porque quando Deus chamou José para o propósito, José pecou? Quem sabe me dizer se ele pecou? José tinha pecado? Ele tinha errado diante de Deus? Não. Mas só que era um pró. Ele suportou ou não suportou? Mas só que quando a gente está no propósito, vem tantas coisas, vem um abandono, mas você tem que suportar. Você tem que aguentar. Aí vão te jogar lá no buraco, lá no poço, mas você vai ter que aguentar. Vai aparecer marca. E essas marcas é para que você aprenda. Posso ouvir amém? Muitas das vezes elas ficam lá para te lembrar que você está no propósito de Deus. E Davi, quando errou, o profeta foi até lá. Disse, eu acho até engraçado porque ele foi contar uma historinha, viu, pastor Amado? Uma historinha, olha, tinha um certo homem assim e tal, que era rico, tinha camelo, cavalo, tinha tudo, tinha muitas das coisas, mas aquele pobre não tinha nada, só tinha uma ovelhinha, não sei o que, isso, não tinha nada. Mas o homem rico pegou a ovelhinha e deu para o pobre. A ovelhinha do pobre. E Davi já tinha errado, mas... aí, no mesmo tempo, ele se irou, se inchou naquele momento, se indignou com o rico. E aí diz ele que esse rico deveria ser morto, né? Até morto. Mas assim foi Davi que fez. Pegou a ovelhinha, matou e deu para de volta. Mas aí, o que eu quero dizer com isso é que Deus quer falar com você. Deus quer mudar a tua vida. Eu não sei qual é o teu propósito, eu não sei o que você veio buscar aqui, mas eu sei que Deus sabe. E você não vai sair daqui sem crer, sem ter fé, e que tudo vai acontecer na hora certa, no momento certo, no propósito de Deus para a tua vida. O teu milagre vai acontecer. Aí a palavra fala bem claro que Davi, quando ele entendeu que era com ele, o que aconteceu? Ele se prostrou. Ele caiu por terra. E a palavra fala bem claro que naquele momento, olha, aí você leu aqui, o profeta falou, é melhor você cair na mão do Deus vivo do que cair na mão dos filisteus. Mas muitas das vezes a gente prefere apanhar lá fora do que cair na misericórdia. Muitas das vezes a gente prefere viver sofrendo lá no mundo. É melhor sofrer na mão de Deus, é melhor. E a Bíblia diz que Davi teve que comer um bocado, porque a espada nunca saiu da sua casa.
nunca saiu da sua casa. A espada ficou. Consequência dos pecados, do erro. Mas o que eu quero dizer para você é que nessa manhã o Senhor tem misericórdia da tua vida, da minha vida. E aí Deus pega e diz bem claro, olha, o profeta fala, ainda bem, Davi, que tu não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai. Mas tem um detalhe. Você não vai poder sair mais da minha presença. Só que aí, quando eu entro na presença, é sofrendo, mas eu tenho que estar lá na presença. É na doença, eu tenho que estar na presença. Muitas das vezes está faltando dinheiro para pagar conta de luz, conta de água, mas eu tenho que estar lá, na presença de Deus. Crendo que amanhã eu vou conseguir pagar aquele conta. Porque olha, mas aí você olha, não tem dinheiro para fazer aquilo, como é que eu vou pagar? Aí Deus vai lá e supre. Aí, muitas das vezes você não percebe o milagre que Deus está fazendo na tua vida. E muitas das vezes a gente esquece porque passa. É tanta coisa, diga, é tanta coisa. Não é tanta coisa, gente? Mal você sai de uma coisa, já entra outra. Mas aí isso é bom, porque você aprende. Porque olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Posso ouvir amém? Aí a palavra fala bem claro, irmão, olha. Davi teve que voltar a ser criança de novo. Porque até no momento que ele era puro, com o coração de criança, Deus, a palavra diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eita, coisa boa, olha, pastor. Segundo o coração de Deus. E você, hoje, como é que está você? Como é que está a tua vida? Você vai para o céu? Você vai para o céu? Nós vamos. Amém? Nós vamos. Eu sei que está difícil, irmão. Olha. Né, pastor? Tem dias que a gente olha assim, eu não vou conseguir. Mas a gente vai, vamos lá. Tem dia que a gente olha para a circunstância, mas o Senhor, olha, nós estamos na presença do Senhor, pode sofrer, pode, mas eu sei que o meu Senhor vai fazer, e eu vou conseguir, e eu vou passar pelas águas, e eu vou conseguir, vai dar de, olha, às vezes eu vou dar de frente com a pedra, mas acontece que, quando o povo deu de frente com a pedra, Deus mandou para Moisés dizer assim, olha, Moisés, só dá ordem para sair a água. Só que Deus, muitas das vezes, e aí na nossa desobediência, na minha desobediência, eu vou lá, Deus mandou eu falar, Deus não mandou eu bater. Entenda. Deus falou para Moisés, dá ordem, Moisés. Era só para ele dizer, sai a água aí, ó, e bebam à vontade aí, ó, beba, mas beba mesmo. Não consegue? Mas é para beber água. Era só para ele ter falado, só dizer assim, sai a água. Mas ele foi, por muitas das vezes, a gente, tantas circunstâncias, a gente fica tão nervoso, tão bravo, né? E aí Moisés foi lá e o que aconteceu? Bateu. Aí lá na frente Deus fala, olha para Moisés, olha para... Muitas vezes Deus olha para nós e aí eu falei para você o quê? Eu não mandei você bater. Eu mandei você dar a ordem. Davi. É simples, gente, olha. É muito simples. Hoje eu me vejo aqui, viu? Né? Que quando eu acredito que Deus nos amou de tal forma, de tal maneira, que
Ele deu o seu único filho pelo pecador, pelo pecado da humanidade, pelo ser humano. Não se engane, irmão, porque a única coisa que machuca Deus é você. Quando você se perde, isso dói o coração de Deus. E o inimigo sabe disso. O inimigo, ele sabe onde tocar o coração de Deus, porque quando ele olha lá no mundo, que as pessoas caminham tudo pela mesma direção, Deus olha assim e diz: eita, ai. Mas só que Deus olha assim e diz, olha para mim, para você e fala assim: você é livre, certo? Você tem o seu direito de escolher. Mas ele fala: eis que o Filho do Homem vai estar sempre à porta. Sempre à porta. Mas é se eu a abrir. Diga: eu quero abrir todos os dias. Mesmo na dificuldade. Aí Deus pega aquele menino lá atrás, olha. Aí Deus mostra um sonho para ele. Meu Deus, que todos os feixes dos irmãos ia se dobrar. Aí, por os irmãos ser mais velhos, quem é esse menino? Eu sou mais velho. Deus faz da maneira que Ele quer. Não é do jeito que eu quero. Porque se for do jeito que eu quero, lá na frente vai dar tudo errado. Porque o homem, a Bíblia diz que eu e você precisamos fazer os nossos planos, mas se Deus não executar, então eu tenho que fazer planos. Mas a palavra final, ela só vem de Deus. Viu? A glória, irmão, ó, não é tua. A glória é de Deus. E se Deus te levantar nessa nação, é para que tu glorifique o nome do Senhor. Assim Deus fez com Davi. Pode olhar. Depois daquele dia que ele se prostrou a Deus, a espada nunca saiu, viu? Para lembrar, viu? Paulo tinha um espinho na carne que ele até orou para tirar, viu? Eu não sei o que era. Eu não sei o que é o teu espinho aí. Eu não sei. Eu não sei o que você carrega. Mas às vezes você precisa no propósito carregar até o fim para mostrar, para te lembrar. Viu? José foi jogado no buraco, jogou. Os irmãos, quem jogou? Os irmãos. Os próprios. Coisa boa. Aí o irmão está na igreja, aí o irmãozinho está lá. Eita, irmãozinho feio. Aí ele já acha ruim. Oxe. Se levanta, irmão. Ah, mas aquele irmão ele falou mal do outro. E o que tem? Se eu fosse olhar para isso, meu irmão, já, olha, pastora Márcia, teve um dia que eu fiquei tão desanimado, mas só que ainda está o detalhe, você não pode deixar que coisas matem o teu sonho, viu? Não deixe, porque um dia também eu já passei por isso, e eu só ouvi. É, pastor? Eu só ouvi, entrou, mas aí, quando tem coisas que entram no nosso ouvido, que traz marca e desce lá para o teu coração, você não pode deixar isso, tá? Você tem que olhar para Deus, porque Deus é quem supre as tuas necessidades. Você não está respirando? Ou não? Está frio, mas estamos aqui, né? Olha, e olha que eu não gosto do frio não, viu? Meu Deus! Nunca me acostumei com frio.
É porque lá no Nordeste é sempre quente, né? Então, quando tem frio, é um frio de uma camisa só. Então, mas toda vez que vem o frio, eu falo para minha mulher, dessa vez eu não escapo. Ai, meu Deus. Dessa vez eu acho que eu não vou escapar, viu? Mas, glória a Deus, não gosto de frio, mas eu só espero que Jesus não volte no frio, viu? Porque se Jesus voltar no frio, as campanhas de quarta-feira aqui, viu, pastor? Eita Deus. Mas eu sei que Deus vai mudar histórias, viu? Deus é sempre quem, Ele é quem nos surpreende, viu? O homem, olha, muitas das vezes a gente fica olhando para o homem vai errar todas as vezes. Aí você fica decepcionado com o homem é homem. A Bíblia diz, não olhe para isso. Você tem que olhar para mim. Olha para mim que eu nunca vou te decepcionar. Eu nunca vou te abandonar. E assim foi. Deus levanta o profeta e vai até Davi. E Davi, achando que estava ainda sendo o bam. Aí Deus faz assim, do jeito que Ele quer. Olha, Davi, é necessário que tu se arrependa, para que eu não te mate. É dessa forma, meu irmão. É necessário que tu volte a ter aquilo que eu te dei. O coração segundo o coração de Deus. Está lá no Salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração. Salmo 51, versículo 10. Cria aqui dentro, Senhor, ó. Aqui, ó. Um espírito inabalável. Aí onde está o detalhe. Quando eu estou na presença de Deus, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não será atingido. Aí, onde entra todo o processo. Oh, glória a Deus. Olha, jogaram o menino lá no buraco, mas se ele não estivesse na presença de Deus, primeiro passo, ele tinha amaldiçoado os irmãos. Tinha não? Ou não? E aí, quanto mais eu vejo, quanto mais eu escuto, eu vejo filho amaldiçoando os pais. Porque o pai disse não. Não, só porque ele ouviu não. Ó, isso você não pode fazer. Eu não autorizo, então eu te amaldiçoo. Ah, mas esse menino... Tantas mães dizendo que os filhos não vão prestar para nada. Tantas coisas que eu escuto. Meu Deus, calma. Deus não é dessa forma. Deus te ama, meu irmão. Minha irmã, calma. Não haja dessa forma, porque muitas das vezes a gente age precipitadamente, muitas das vezes. Ainda bem que Deus não olha a nossa ignorância, viu? Porque, olha, eu vou falar uma coisa. Eu vejo o jovem hoje aqui, viu, pastora Márcia? Eu vejo o jovem de hoje. Na minha época lá atrás, quando eu era moleque lá no Nordeste lá, eu era para ser muito ruim, viu? Não tem dó de ninguém, não. Eu, pastora Márcia? Eu, pastor? Dó de quem? Dó? Mete bala. É dessa forma. Só que Deus, quando trabalha na vida do homem, Deus pega e diz assim: filho, esse caminho aí, ó, não é para você. Porque se você for por esse caminho, você vai também. Aí você vai levar bala também. A Bíblia até, a palavra até fala, né? Quando Pedro lá cortar a orelha do
do soldado. E Jesus olha e diz: arreda Satanás, porque não é dessa forma aí não. Pedro, não faça isso, porque com ferro fere, será ferido. Deus vai mudar a tua família, assim como Deus tem mudado a minha, viu? Olha, irmãos, eu sei que você vai sair daqui hoje. Olha, assim como quarta-feira a presença de Deus estava aqui, viu? Você vai sair daqui hoje cheio, cheio, cheio. Abre a tua mão assim, ó. O Senhor coloca coisas novas na tua mão hoje. Só que eu vou deixar bem claro, viu? Bem claro. Se você enterrar o que Deus está colocando na tua mão hoje, não vai servir para nada. Se você chegar na tua casa e enterrar, não adiantou nada. O que Deus coloca na tua mão hoje, olha, você quer que transforme em quantas vezes? Em quantas bênçãos? Em quantas bênçãos você quer? Então, primeira coisa, quando tu chegar na tua casa, toca na tua porta. Repreende o devorador. Se eu sair da presença de Deus, aí que o negócio vai estreitar mesmo. Porque além de ter fora da presença de Deus, o inimigo, para te acusar. Porque é assim que ele vive. Olha, esse aí era um daqueles que vivia lá, ó. Que vivia falando que Deus fazia isso, fazia aquilo. E agora onde ele está? Ó. O acusador vai ser sempre assim, irmão. Viu? Aí vai até a Deus. Ele tem a capacidade de ir até a Deus. E ir até a Deus, viu? E mostrar a tua vida para Deus. Dizer, olha, só está ali porque ele tem isso, está fazendo isso por causa disso. Mas se eu tirar, ele vai dizer não para você, para Deus. E muitas das vezes, irmãos, a gente diz não para Deus porque esquece da presença de Deus. Mas eu creio que com você não vai ser assim, viu? E como é que está a tua fé? Como, irmão? Hein? Ou você está do jeito que quando escuta qualquer coisa, ai, eu não quero mais, já deu para mim, ai, eu estou tão cansada, aguenta mais um pouquinho, ai, mas aquele trabalho que ele orou pelo trabalho. Eu acho mais engraçado, pastor, é que muitas das vezes ora pedindo aquele trabalho, aquele emprego, aí está lá no trabalho, está lá, aí depois o trabalho já não serve mais. Você não orou, você não estava pedindo esse trabalho, o emprego, você pediu tanto, mas é que eu entendo que muitas das vezes eu e você, porque às vezes só porque ouviu alguma coisa que não deu certo, que não, você desanima. Eu sei, acontece, isso é normal, irmão. Porque não é, eu falo, porque quando a gente tem uma vida em Deus, a gente tem uma vida, quando a gente não falta nada, para quê? Não é não? Não é não, irmão Márcio? Não está faltando nada. Mas um detalhe, irmão, olha, Deus quer mover as águas sobre tua vida. E muitas das vezes você tem que enxergar o que Deus vai fazer. É você que precisa ver.
Tem orientação? Tem, irmão. O profeta aqui teve que orientar o homem. Porque senão ele ia se acomodar no pecado. Né, pastor? E aí, Deus levanta o profeta e diz, vai lá. Fala para ele, isso. E pronto. É assim que Deus faz. O rico quando morreu, é tão engraçado, porque ele podia ver o pobre lá, ó, comendo uns cachos de uva bonito, viu, pastor Amado? Engraçado que ele podia ver. Ele podia ver o pobre lá, olha, desfrutando umas frutas bem bonitas. Um lugar que Jesus preparou, que é tão bonito, você nem sonha, você nem imagina como é que é. E aí, ele fala assim, olha, pai Abraão, manda que ele vá lá avisar lá na minha casa, avisar para meus irmãos, para meus primos. Irmão, olha, as coisas mudaram. Entre aqui e aí tem um abismo. É diferente, meu irmão. Agora não tem mais como passar para lá nem para cá, não. Olha, os profetas estão lá. Cada um que se cuide. Viu? Cada um que se empenhe. E olhe qual é a vontade de Deus. Tem filho de Deus aqui? Deus quer fazer um propósito na sua vida. Viu? Deus é o Deus de propósito. Amém? Posso ouvir amém? Amém? Diga, eu vou entrar no propósito com Deus. Só que, olha, irmão, tem um detalhe. Você tem certeza disso? Então você não vai poder olhar para trás. Porque José, se ele tivesse olhado para trás, o que aconteceu? O que ia acontecer? Pastora Márcia? Se ele tivesse olhado para aquilo que os irmãos fez com ele. Não é? Consequência dos pecados que eu e você precisa entrar na presença de Deus. Porque de Deus eu não posso esconder nada. De Deus eu não posso esconder nada. E Deus está entrando na tua casa. Viu? Deus está mudando algo novo lá. Viu? Eu não sei o que é, mas eu sei que coisas vão mudar. Viu? Deus vai transformar aquilo que não está indo e vai. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.